Em meio a uma cidade efervescente, prestes a celebrar um dos casamentos mais poderosos do ano, Camila Torres sentava-se em silêncio em um escritório quase vazio. Ela não era apenas uma arquiteta dedicada, era a mulher que passou 3 anos amando seu chefe em segredo, sem jamais ter coragem de confessar. Hoje, ele se casaria com outra, e ela só tinha algumas horas para enterrar todos os sentimentos. Mas o destino, como de costume, tinha seus próprios planos. Sábados em Belo Horizonte costumavam ser tranquilos. As pessoas passeavam pelo bairro Savassi, tomavam café nas calçadas de pedras ou passavam tempo com a família nos parques ensolarados. Mas o escritório da Silva, Rodrigues Engenharia, em um prédio envidraçado com vista para a Avenida Afonso Pena, ainda estava aceso. Camila Torres, 29 anos, cabelos castanhos longos presos com cuidado, óculos de armação fina, estava sentada à mesa, concentrada nos ajustes de uma planta de uma mansão à beira da Lagoa dos Ingleses. A tela do computador refletia seu rosto sob uma luz branca suave. Ao lado do blazer cuidadosamente dobrado sobre a cadeira, tudo nela era organizado, mesmo que hoje ninguém exigisse isso. Ninguém, exceto seu próprio coração. Na verdade, ela deveria estar escolhendo vestido, se maquiando discretamente e selecionando um presente adequado para o casamento entre Lucas Rodrigues, jovem CEO da empresa, e Helena Oliveira, filha do grupo de investimentos mais prestigiado de Minas Gerais. Um casamento que não era apenas uma história de amor, mas uma fusão financeira de proporções colossais, com presença garantida nas revistas de negócios da próxima semana. E Camila era só um nome discreto atrás dos projetos, esquecida por todos. Camila, você ainda está aqui mesmo? A voz familiar vinha de trás. Era Amanda, sua colega mais próxima, cabelos cacheados, baixa, mas sempre cheia de energia. Ela entrou segurando um smoothie pela metade e olhou para Camila com preocupação. Esse projeto não precisa ser finalizado hoje. O Lucas não vai revisar nada antes da lua de mel. Oisai. Então por quê? Camila deu de ombros, sem tirar os olhos da tela. Quero ter certeza de que tudo esteja perfeito. Afinal, foi um projeto designado pelo Lucas. Não quero deixar nada inacabado. Amanda pousou o copo na mesa, observando a amiga por um longo momento. Depois puxou uma cadeira em frente e falou em tom mais baixo. Você realmente não vai? A empresa inteira foi convidada. Eu sei o que você sente pelo Lucas. Camila parou de digitar. Seus ombros caíram levemente. Ela já estava acostumada com essas insinuações. 3 anos trabalhando ao lado de Lucas, encarando-o todos os dias, sentindo o coração acelerar a cada sorriso dele, desviando o olhar quando seus olhos se encontravam. E 3 anos escondendo tudo isso. Comprou um vestido azul marinho, simples e elegante, só para usar no dia em que ele se casasse com outra. E agora ele permanecia pendurado silenciosamente na cadeira, um lembrete cruel. Não quero ver aquilo. Não quero vê-lo, chamando o nome de outra diante do altar. Tem certeza? Às vezes, estar presente é a forma de encerrar tudo. Camila apertou os lábios. Não acho que sou forte o suficiente. Ela salvou o projeto, fechou o laptop e foi em direção à impressora. Do lado de fora, o sol de junho refletia nos prédios de vidro, projetando um dourado suave. A cidade seguia viva, agitada e indiferente. Amanda. O quê? Você acredita que, se deixarmos passar uma oportunidade, tudo muda para sempre? Amanda assentiu devagar. Sim, mas também acredito que algumas coisas não são feitas para serem nossas, e sim para aprendermos a deixar ir. 14h20. Camila estava prestes a desligar o computador quando o elevador se abriu. Uma silhueta familiar surgiu. Alta, postura firme, terno cinza impecavelmente ajustado, gravata escura, sapatos de couro brilhando sobre o piso de mármore. Lucas Rodrigues, o homem que em poucas horas seria o marido de outra. Camila congelou. Lucas parecia alheio ao espanto em seus olhos. Falou rápido, com a voz firme e confiante de sempre. Camila, preciso do dossiê do contrato do resort em Espírito Santo. Está no cofre da minha sala, certo? Sim, senhor. Posso pegar para o senhor? Não, eu mesmo pego. Você lembra a senha, não é? Camila assentiu. Lucas a observou por um instante, depois sinalizou.
Venha comigo. Preciso confirmar algumas coisas. Os dois entraram na sala dele, um espaço moderno e minimalista, com sofisticação evidente. Quadros em preto e branco de arquitetura nas paredes, mesa limpa e uma enorme janela com vista para o horizonte. Camila manteve distância, coração acelerado. Você não deveria estar aqui hoje. Eu sei. Lucas respondeu, passando a mão pela parede e abrindo o cofre. Mas há coisas que preciso resolver antes de entrar em um novo capítulo. Capítulo chamado Casamento? Ela sussurrou. Lucas parou por um instante. Sam. O silêncio se instalou. O som do cofre se abrindo foi sutil, quase um sussurro. Lucas procurou entre os documentos e tirou um envelope grosso. Tenho que levar isso para a igreja. O pai da Helena vai querer confirmar os termos logo após a cerimônia. Camila assentiu, sem saber o que dizer. Todos os conselhos e sentimentos pareciam presos na garganta. Camila. Sam, há quanto tempo você trabalha aqui? 3 anos. E em 3 anos, você nunca me deixou na mão. Nunca me decepcionou. Eu só faço meu trabalho. Lucas sorriu. Não o sorriso de sempre, mas algo mais calmo, mais contido. Não, Camila. Você fez muito mais do que isso. Eles deixaram a sala. Lucas ia apertar o botão do elevador, mas Camila o impediu. Tem certeza de que devemos pegar o elevador? São poucos andares. Podemos ir pelas escadas. Passei a vida toda usando elevadores. Hoje não é diferente. Ele sorriu de leve. A porta de metal se fechou atrás deles. O elevador começou a se mover. E então, pam! Um estrondo forte. A luz piscou e se apagou completamente. O elevador parou entre 2 andares. Camila soltou um grito. Lucas a segurou quando os dois se desequilibraram. Droga! Ele tentou apertar o botão de emergência. Nada. Pode ser um problema elétrico. Vou tentar o telefone interno. Ele discou para a segurança. Alô? Estamos presos no elevador, andar 12. Aqui é Lucas Rodrigues. Podem resolver isso com urgência? Depois de um tempo ele desligou, a voz preocupada. Falha elétrica em todo o prédio. Estão trabalhando nisso, mas vai levar pelo menos 20 minutos. Camila olhou o relógio. 14h50. O casamento começaria às 15h30. Lucas permaneceu em silêncio, encostado na parede. A luz de emergência projetava seu rosto com nitidez, realçando os traços marcantes. Ela nunca o vira tão silencioso. Você não está preocupado? Sim, mas não é com o casamento. Então com o quê? Lucas a encarou. Por um instante, não havia CEO, nem noivo, apenas um homem diante da mulher que esteve ao seu lado por 3 anos. Camila, você já sentiu que está vivendo uma vida que não é a sua. Camila prendeu a respiração. Ela não ousou responder, porque se dissesse algo, nada voltaria a ser como antes. Mas talvez fosse exatamente essa a hora de não voltar mais. A luz de emergência do elevador iluminava fracamente 2 rostos, onde as emoções se empurravam até o limite no meio do silêncio. Lucas continuava ali, os olhos castanhos profundos fixos em Camila, não mais o olhar de um CEO, nem o de um noivo apressado. Era o olhar de um homem diante de uma encruzilhada entre o dever e o sentimento, entre o que esperam dele e o que seu coração verdadeiramente deseja. Camila, se hoje fosse o último dia em que eu pudesse viver como realmente sou, eu precisaria te perguntar uma coisa. Sua voz estava mais grave, sem a serenidade que ela sempre via nas reuniões. Sempre me perguntei, se não houvesse toda essa pressão, sem empresa, sem alianças familiares, será que eu teria coragem de seguir meu coração? Camila hesitou. Sentiu suas mãos tremendo levemente, embora tentasse manter a calma. Não sei, Lucas, mas se eu puder escolher, espero que você nunca precise fazer essa pergunta sozinho. O silêncio tomou novamente o pequeno espaço. Do lado de fora, nenhum som. Era como se o mundo tivesse parado só para aquela conversa tardia. Camila, menti para mim mesmo por tempo demais. Achei que se eu fizesse tudo certo, mantivesse a empresa firme, agradasse a família, me casasse com a pessoa certa, os sentimentos pessoais se ajustariam. Mas não. Eles não desapareceram. Pelo contrário, ficaram cada vez mais claros. Camila não sabia como reagir. Sonhou com essa conversa centenas de vezes.
Mas nenhum sonho a preparou para a realidade. Lucas Rodrigues, o homem que se casaria em menos de 1 hora, estava ali diante dela, confessando sentimentos que nunca haviam sido ditos. Você não pode dizer essas coisas, Lucas. Não hoje, não aqui, eu sei. Mas talvez, preso nesse maldito elevador, eu finalmente tenha encontrado coragem. Lucas deu um passo à frente, não tão perto, mas o suficiente para Camila sentir o calor do corpo dele. Você sabia? Toda vez que você entrava na sala de reunião com uma planta na mão, eu lutava para não te olhar por tempo demais. Toda vez que você sorria ao ajustar uma maquete, eu tinha que me lembrar que você era só minha funcionária. E todas as noites, quando o escritório estava vazio, eu ficava não por causa do trabalho, mas para ter a chance de te ver um pouco mais. Camila ficou imóvel. 3 anos. 3 anos amando em silêncio. 3 anos achando que era a única a sentir tudo aquilo. E ele também viu. Também sentiu. Também escondeu. Ela virou o rosto, encarando a parede do elevador. Lucas, se tudo o que você está dizendo é verdade, por que escolheu casar com outra pessoa? Lucas ergueu a cabeça. Sua voz saiu rouca. Porque fui covarde, porque tive medo de destruir tudo, e porque eu não sabia se você sentia o mesmo. Camila voltou a encará-lo, olhou fundo nos olhos dele, como se quisesse gravar cada detalhe. Sabe o que é mais assustador do que amar sem ser correspondida? Lucas balançou a cabeça. É amar e ter que fingir, todos os dias, que não ama. Essas palavras atingiram Lucas como um tapa suave, revelando o peso dos anos que ele deixou passar em silêncio. O celular vibrou. Lucas olhou a tela. Era Helena. Ele não atendeu. Apenas olhou e silenciou a chamada. Não consigo falar com ela agora. Você não vai, então? Lucas olhou o relógio. 9:50. Não sei. Sinceramente, não sei. Ele se virou para Camila. Se eu sair daqui, pegar o carro e for para a igreja, você conseguiria continuar trabalhando comigo como se nada disso tivesse acontecido? Não. Camila respondeu sem hesitar. Não consigo olhar nos seus olhos todos os dias e fingir que essa conversa não existiu. Não consigo voltar a ser apenas a colega silenciosa, nem revisar seus documentos com um coração ainda em pedaços. Lucas assentiu levemente, como se já soubesse a resposta. Entendo. Ele encostou-se à parede, fechou os olhos, como se estivesse tentando resistir a algo muito maior. Camila, se eu tivesse uma escolha, uma única chance de voltar atrás, de viver diferente, o que você acha que eu deveria fazer? Camila se aproximou. Não chorou, nem sorriu. Apenas colocou a mão sobre a dele. Acho que você deveria começar se perguntando: você quer ser feliz ou só quer fazer o que é certo? Lucas não respondeu, mas naquele momento, seus olhos, confusos, doloridos e intensamente sinceros, disseram tudo. 15:20. O celular tocou novamente. Desta vez, era o pai dele, Henrique Rodrigues. Lucas atendeu. Assentiu algumas vezes e respondeu de forma breve. Fiquei preso no elevador. Estão consertando. Vou me atrasar. Ao desligar, murmurou. Não tenho certeza se algum deles realmente se importa com a minha presença, ou se apenas temem o que aconteceria se eu não aparecesse. Camila deu um passo para trás, criando espaço entre eles. Lucas, não importa o que você decida hoje, eu não vou te culpar, mas preciso que, pelo menos nesses minutos, você seja honesto com você mesmo. Lucas assentiu, e então algo milagroso aconteceu. O elevador tremeu levemente. A luz voltou, e uma voz familiar anunciou. Descendo. A porta do elevador se abriu. Lucas e Camila ficaram imóveis por um instante, sem se mover. Lá fora, o mundo real, o carro de casamento esperando, centenas de convidados na igreja olhando para o relógio. Dentro do elevador, um mundo suspenso, onde 2 corações finalmente puderam ser verdadeiros. Lucas olhou para Camila. Se eu sair daqui, nunca mais poderemos voltar a este momento. Camila sorriu levemente. Nem triste, nem feliz. E se você não sair, nunca saberemos o que poderia ter acontecido. Lucas hesitou, então deu um passo para fora. Olhou para trás uma última vez. Camila, obrigado. Por tudo, por ter sido verdadeira. Ela assentiu. E então,
Ele desapareceu no corredor, se misturando às pessoas, ao destino que o esperava. Camila ficou. Dentro dela, uma porta se fechava, sem ruído, sem dor, apenas se fechava suavemente, e ela sabia que atrás daquela porta havia um homem que dissera palavras que ela jamais esqueceria. A porta do elevador se fechou atrás de Lucas, levando consigo o som de seus passos firmes, a silhueta de uma decisão ainda inacabada, e o coração de Camila, que continuava parado ali, suspensou na lue recém-restabelecida. Ela não saiu imediatamente, apenas se encostou na parede do elevador, olhos fechados. O cheiro da madeira úmida, o som suave dos cabos de aço e o perfume que Lucas deixara no ar, tudo parecia envolvê-la uma última vez. 3 anos amando em silêncio, 3 anos escondendo sentimentos, 3 anos de silêncio, encerrados em poucos minutos entre 2 andares. Mas foram nesses minutos que ela teve a confirmação daquilo que por tanto tempo duvidou. Aquele sentimento não vinha só dela, e talvez, mesmo sem um desfecho feliz, ele ainda assim tivesse valido a pena. Camila não voltou direto ao escritório. Caminhou devagar pelo corredor, observando os raios de sol atravessando o vidro. O ar lá fora estava leve, a cidade mergulhava lentamente no fim de tarde. Na rua, os carros decorados para casamento começavam a passar, como um lembrete de que um grande dia seguia seu curso, esperando por ninguém. Ela sabia que Lucas iria à igreja. Ele não disse isso, mas o olhar que lançou antes de sair dissera tudo. Um olhar triste, uma escolha que não era exatamente sua, mas que ele sentia que precisava fazer. E Camila, que um dia sonhou em estar ao lado dele, agora era apenas uma espectadora. De volta à sua mesa, Camila olhou para o vestido azul marinho ainda pendurado na cadeira. Pegou-o, dobrou com cuidado e o guardou na bolsa. Não havia mais razão para usá-lo, nem para se arrumar para um casamento que nunca foi seu. Aquele vestido representara uma esperança silenciosa, de vê-lo uma última vez, de longe, e abençoar-lo em silêncio. Mas agora, ela não sabia se teria forças para isso. Camila abriu o laptop, enviou um e-mail pedindo uma licença. Sabia que precisava de tempo. Então, num impulso, abriu a pasta com os projetos da mansão, o mesmo que havia terminado antes da chegada de Lucas. Conferiu tudo uma última vez e arrastou o arquivo para a pasta chamada Encerrado, um nome apropriado. Camila deixou o escritório às 16h15, pegou um carro até seu pequeno apartamento em Savassi. No caminho, viu um painel eletrônico com os rostos de Lucas Rodrigues e Helena Oliveira, os dois sorrindo em meio a um jardim, com a frase "Juntos para sempre". Ela desviou o olhar. Ao chegar em casa, trocou de roupa, fez uma xícara de chá de hortelã e sentou-se na varanda, observando os telhados à distância. O som dos sinos da igreja soava ao longe, suave, mas suficientemente próximo para despertar a dor fria em seu peito. Ela imaginou Lucas no altar, de mãos dadas com Helena, trocando votos diante de centenas de testemunhas, e se perguntou: será que naquele momento ele pensou nela? Será que o coração dele vacilou, mesmo que só por um segundo? E se sim, o que isso mudava? Ela fechou os olhos em silêncio. Uma lágrima caiu dentro da xícara. No dia seguinte, Camila acordou mais tarde que o habitual. Não foi ao trabalho, nem abriu e-mails. Decidiu passar o dia escrevendo, algo que sempre fazia quando precisava se curar. Escrevia não para os outros, mas para si mesma. Na primeira página escreveu: alguns trens só passam uma vez. Se você não embarca, não é porque ele não era para você. Talvez seja porque você nasceu para seguir outro caminho. Continuou. Escreveu sobre os 3 anos ao lado de Lucas, os dias longos, as noites ajustando projetos, os olhares que duravam um segundo a mais e logo desapareciam. Escrevia como se estivesse conversando consigo mesma, e quanto mais escrevia, mais leve se sentia. Ao final do dia, pousou a caneta. No coração, ainda havia marcas, mas não mais aquela dor sufocante. Uma semana depois, Camila formalizou seu pedido de demissão, sem longas explicações, apenas: preciso de tempo para seguir objetivos pessoais. Lucas não respondeu de imediato, mas numa tarde de quinta-feira, ela recebeu um e-mail da assistente dele. Senhor Rodrigues deseja ver lá antes de sua saída. Camila hesitou.
Talvez ele tivesse algo a dizer, ou seria apenas um gesto de cortesia. Ela não sabia se devia ir, mas na tarde seguinte, voltou ao escritório. Uma última vez. Lucas a esperava na sala de reuniões do 17º andar, palco de tantas discussões técnicas intensas, mas também de tantos olhares escondidos entre colegas. Ele usava camisa branca, sem gravata, mangas dobradas e parecia cansado. Camila, obrigado por ter vindo. Eu não ia vir. Mas depois pensei, talvez seja bom se despedir direito. Lucas assentiu, sem desviar os olhos dela. Li sua carta de demissão. Sinceramente lamento. Todos nós precisamos de espaço para recomeçar. E o que você vai fazer? Ainda não sei, mas quero tentar viver de outra forma, com mais liberdade, com mais verdade. Lucas ficou em silêncio por um momento. Camila, sei que nenhuma palavra minha mudará sua decisão. E não é isso que quero. Só quero que você saiba que aquele momento no elevador foi real. Não foi impulso. Não foi erro. Foi real. Camila engoliu em seco. Eu sei. E por saber, é que preciso ir. Ficar só tornaria tudo mais difícil para nós dois. Oh! Lucas assentiu de novo. Os olhos brilhavam com uma tristeza impossível de esconder. Espero que você encontre o que merece. Um lugar onde possa ser você mesma, sem esconder nada. Camila sorriu suavemente, com os olhos marejados, mas sem deixar cair uma lágrima. E eu espero que você aprenda a colocar a felicidade acima de todas as expectativas. Ao sair do escritório pela última vez, Camila não olhou para trás. Não porque quisesse esquecer, mas porque queria seguir em frente. Às vezes, o amor não precisa de um final feliz. Só precisa de um final leve o suficiente para que o coração aprenda a bater de novo. 3 semanas após deixar a Silva Rodrigues Engenharia, Camila acreditava que, aos poucos, esqueceria tudo. Prometera a si mesma que se manteria ocupada, redescobriria sua paixão, viveria plenamente como uma mulher livre. Ela conseguiu. Em parte, assumiu alguns projetos particulares. A reforma de um apartamento de um jovem casal em Pampulha, a renovação de uma cafeteria ecológica em Floresta. Todos os dias ela acordava cedo, caminhava pela praça, lia, tomava chá, ouvia música francesa, pequenas coisas que a faziam sentir-se muito Camila. Mas todas as noites, quando a cidade se aquietava e os sinos da igreja soavam ao longe, ela ainda se perguntava, e se, naquele dia, ele tivesse ficado? Numa manhã de início de julho, Camila recebeu um e-mail de um remetente inesperado, de marina.sousa@burbanismo.gov.br. Assunto: Projeto de Habitação Social, Arquitetura. Ela abriu. O conteúdo era simples, mas surpreendente. Camila, sou Marina, da Secretaria de Planejamento Urbano da cidade. Através de um amigo do setor, conheci seu trabalho e fiquei muito impressionada com o projeto de requalificação de um conjunto habitacional que você realizou. Estamos procurando uma arquiteta-chefe para um novo projeto de habitação social. Talvez você se interesse. A princípio, Camila hesitou. Um grande projeto significava pressão, responsabilidades e muitos parceiros. Mas então, uma frase no e-mail chamou sua atenção. Este projeto não é apenas sobre construir casas, é sobre reconstruir a confiança. Queremos começar pelo caminho certo. Ela digitou a resposta: estou disponível para uma reunião. Obrigada pela confiança. 2 dias depois, Camila estava na prefeitura de Belo Horizonte. Marina, uma mulher de 30 e poucos anos, eloquente e acolhedora, a recebeu com um sorriso caloroso. Que bom que veio, Camila. Vi os planos do conjunto da Rua 9 que você reformou. A forma como você trabalhou os espaços comuns foi genial. Obrigada. Sempre acreditei que boa arquitetura não é aquela que impressiona, mas aquela onde as pessoas querem viver. Marina assentiu. Satisfeita, foi exatamente por isso que escolhemos você. Conversaram por mais de 1 hora. Sobre o terreno na periferia, as famílias que seriam realocadas, os critérios de sustentabilidade, o orçamento e a viabilidade em 18 meses. Camila sentiu algo despertar. Pela primeira vez em muito tempo, queria profundamente estar à frente de um projeto. Até que Marina mencionou. Quase esqueci. É uma parceria público-privada.
A empresa executora já foi escolhida por licitação. Tudo bem. Estou acostumada a lidar com grandes construtoras. O nome da empresa é Silva Rodrigues Engenharia. Camila congelou. Marina não percebeu e continuou. O responsável pelo projeto do lado deles é o CEO, Lucas Rodrigues. Ele parece muito comprometido com essa iniciativa. Fez questão de assinar o contrato pessoalmente. Todos os sons ao redor pareceram abrandar. Camila assentiu, forçando um sorriso. Eu conheço ele. Ótimo. Isso deve facilitar o trabalho. Camila saiu da reunião com a mente em turbilhão. Caminhou de volta para casa, cruzando a Praça da Liberdade, com suas árvores altas e o vento suave soprando. Ela se perguntou, por que ele? Por que de novo? Por que justo quando eu pensei que tinha encerrado, tudo volta? Parou diante da igreja São José, onde uma vez na vida, ajoelhou-se e pediu forças para deixar de amar quem não podia ser seu. Naquele dia, parecia que Deus a ouvira, mas hoje parecia que ele queria testar novamente. A primeira reunião com Lucas aconteceu uma semana depois, numa sala de vidro da prefeitura. Marina ficou entre os dois, apresentando as partes. Camila Torres, arquiteta-chefe. Lucas Rodrigues, CEO da empresa executora. O aperto de mão breve foi suficiente para ambos perceberem. Nenhum dos dois estava realmente pronto para esse reencontro, mas eram bons no que faziam. Profissionais, calmos, em pleno controle, ao menos no papel. Camila apresentou suas ideias. Praça central, trilhas arborizadas, hortas comunitárias. Lucas contribuiu com sugestões sobre materiais, cronograma e custos. Ninguém falou do passado. Ninguém perguntou, como você está? Ou, está tudo bem? Mas os olhares, ocasionalmente perdidos um no outro, não conseguiam mentir. Na semana seguinte, passaram a se ver com frequência. Visitas ao terreno, aprovações, revisões legais. A sintonia era tanta que até Marina comentou. Vocês parecem ter nascido para trabalhar juntos. A conexão é impressionante. Ambos apenas sorriram. Não disseram nada, mas Camila sabia. Não era só afinidade profissional. Ela lembrava de cada gesto dele. O jeito que ele girava a caneta quando estava tenso, como inclinava a cabeça para escutar melhor. O toque sutil dos dedos na mesa quando discordava, mas ainda queria ouvi-la. E Lucas, os olhos dele sempre a procuravam primeiro quando entrava na sala. Numa tarde, após uma reunião sobre orçamento, Marina foi embora antes. Restaram apenas Camila e Lucas, organizando os documentos. Enquanto Camila se curvava para guardar uma pasta, Lucas disse, de repente, nunca imaginei reencontrar você tão cedo. Ela se endireitou, sem olhá-lo. Eu também não esperava uma segunda colaboração. Lucas suspirou leve. Li sua carta de demissão. Suponho que você foi embora por minha causa. Camila ergueu o olhar. Os olhos se encontraram. Fui embora por mim, porque se eu ficasse, não conseguiria ser verdadeira com meus sentimentos. Não te culpo, mas também não podia fingir que nada aconteceu. Lucas assentiu. Depois de um tempo, perguntou, e agora? Está sendo verdadeira com eles? A pergunta a atingiu em cheio. Ela olhou para ele, o homem que fez seu coração bater mais forte por anos, que escolheu outro caminho e que, mesmo assim, ela ainda não conseguia deixar de amar. Estou tentando. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, voltou-se para ele. Lucas, não sei por quanto tempo vamos trabalhar juntos, mas há algo que preciso que você saiba. Independentemente do caminho que escolheu, mesmo que não sejamos um do outro, o que sinto por você é real. E será sempre a parte mais bonita de mim. Lucas não respondeu, apenas a olhou. Longamente, como se todas as palavras que ele queria dizer já estivessem ditas em silêncio. Nos dias que seguiram aquela conversa, entre Camila e Lucas, se instalou um novo tipo de silêncio. Não o silêncio de estranhos, mas o silêncio de quem sente demais, sabe demais, mas não tem o direito de tocar o que mais deseja. Continuaram trabalhando juntos. Continuaram discutindo projetos, trocando plantas, ajustando detalhes. Mas a cada vez que seus olhos se cruzavam por acaso, era como prender a respiração. Como se mais um segundo bastasse para que tudo transbordasse. Na manhã de sábado,
Lucas sugeriu uma visita técnica ao terreno da obra. Camila sabia que era necessário, profissionalmente, mas dentro dela um mar de emoções se agitava. Estarem sozinhos, apenas os dois, seria um teste. Quase recusou, mas então se lembrou do que dissera a si mesma. Estou tentando viver com sinceridade. Evitar também era uma forma de fugir. Aquele sábado em Belo Horizonte amanheceu fresco. O vento soprava suavemente entre as árvores. Camila vestia uma camisa branca, jeans e tênis. Sem maquiagem, cabelo preso com simplicidade. Lucas chegou em seu SUV prata. Quando ela entrou, ele apenas disse: "Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia." Durante o trajeto, falaram de trabalho. Camila comentou sobre o sistema de drenagem, circulação interna. Lucas falou de questões legais e possíveis obstáculos com o terreno. Mas ao entrarem na estradinha sinuosa que levava ao local, o silêncio caiu. À frente deles, um imenso campo aberto, ao fundo montanhas verdes e algumas casas de telhado vermelho espalhadas. Em alguns meses, aquele lugar seria lar para centenas de famílias. Camila desceu primeiro, respirou fundo. O cheiro de terra, de mato e vento rural, tudo a envolveu de forma reconfortante. Lucas ficou ao lado, mãos nos bolsos, olhando para o mesmo horizonte. "Consegue imaginar isso aqui no futuro?" Ele perguntou. "Consigo. Vejo crianças correndo na grama, adultos cultivando hortas comunitárias. Vejo casas pequenas, simples, mas acolhedoras. Vejo esperança." Lucas a observou, sorrindo de leve. "Você sempre vê antes de todo mundo. Talvez por isso seus projetos tenham alma." Camila corou levemente. Abaixou-se para ajeitar o cadarço, escondendo a emoção. Caminharam juntos pelo terreno. Lucas tirou algumas fotos, Camila fez anotações. Ao chegarem no local planejado para a praça, ela apontou: "Aqui quero manter a árvore mais antiga. Em vez de derrubá-la, ela será o símbolo do projeto. Raízes profundas, copa ampla, forte." Lucas assentiu. "Como você." Camila se virou, surpresa. "Como assim?" Ele a olhou nos olhos. "Você é como essa árvore, silenciosa, firme, sempre presente, mesmo que ninguém perceba. Mas quando alguém precisa de sombra, você está lá." Ela não respondeu, a garganta apertada demais. Sentaram-se numa pedra grande para descansar. Camila pegou uma garrafa e ofereceu a ele. Lucas bebeu um gole e de repente falou: "Camila, preciso te dizer uma verdade." Ela ergueu o rosto, o coração acelerou. "Desde o dia do casamento, não tive um único dia de paz verdadeira." Camila ficou em silêncio. Ela continuou: "Helena é uma boa mulher. Inteligente, forte, me ama de forma racional. Mas eu nunca a amei como pensei que deveria amar minha esposa." Camila virou o rosto. "Lucas, você não devia dizer isso. Você escolheu, você se casou, e eu não quero estar no meio de nenhum conflito." Ele franziu a testa. "Não estou dizendo isso para esperar algo de você. Só estou cansado de fingir que está tudo certo. Cansado de esconder quem eu sou." Camila o encarou, os olhos brilhando. "Você acha que eu não estou cansada? Acha que não dói toda vez que te vejo, que me lembro do elevador e sei que nunca mais voltaremos àquele instante?" Lucas apertou as mãos. "Camila, eu vivo com esse sentimento. Mas também sei que amor nem sempre vem com posse. Às vezes, o mais bonito do amor é saber a hora de parar." O silêncio tomou conta. Só o vento entre a grama fazia som. Voltaram ao carro. No caminho de volta, nenhum dos dois disse uma palavra. Ao chegarem em frente ao prédio de Camila, ela abriu a porta, mas hesitou antes de sair. Olhou para ele. "Lucas, você é um homem bom, mas não deixe que essa bondade seja o motivo da sua infelicidade." Ele a olhou, os olhos cheios de coisas não ditas. "Não sei o que devo fazer." "Então não faça nada. Só viva com verdade. E me deixe viver com a minha." Ela saiu e fechou a porta com delicadeza. Lucas permaneceu parado, observando enquanto ela subia as escadas e desaparecia. Camila entrou em casa, encostou-se à porta e deslizou até o chão. Não chorou. Não havia mais lágrimas, só o vazio, como se tivesse devolvido algo precioso que nunca foi seu. Um amor verdadeiro, mas sem futuro.
Mais uma vez, a razão venceu o coração. E às vezes, essa é a escolha mais certa que duas pessoas podem fazer uma pela outra. Na manhã de segunda-feira, Camila estava sentada junto à janela do café de sempre, no bairro Funcionários, com uma xícara de cappuccino ainda fumegante nas mãos, observando o vai e vem apressado das pessoas do lado de fora. O vento frio de julho atravessava a vidraça e bagunçava suavemente seus cabelos, fazendo-a puxar o cachecol mais para perto do pescoço. Ela não dormira bem na noite anterior. A conversa com Lucas no sábado ainda se repetia em sua mente como um filme em câmera lenta. A voz dele confessando que nunca se sentira em paz desde o casamento, o olhar ao dizer: "Estou cansado de esconder quem sou", e o jeito como a olhava, como se ela fosse o único lugar onde ele podia ser ele mesmo. Camila queria ser mais forte. Tinha preparado as palavras certas, tinha dito o que devia ser dito, e embora tudo o que disse fosse certo, seu coração sangrava. Porque às vezes o certo também machuca. Na semana seguinte, Camila mergulhou no trabalho. Reformulou os espaços comunitários do projeto habitacional, ampliou as áreas de luz natural, aumentou o jardim compartilhado, incluiu um sistema de reaproveitamento de água. Marina estava encantada. "Camila, você realmente entende o que as pessoas precisam. Não é só uma casa, é o sentimento de pertencimento." Camila sorriu. Estava tentando viver fiel ao que acreditava, criar lugares onde as pessoas se sentissem amadas. Se não podia ter um amor só seu, que ao menos o semeasse nas paredes, janelas, corredores, canteiros e varandas. Lucas passou a aparecer menos. Comparecia apenas às reuniões maiores, deixando os detalhes técnicos para sua equipe. Camila imaginava que ele estava tentando manter distância. Ela sabia que isso era o melhor para os dois, mas o espaço que ele deixava ainda era imenso. Certa noite, após um longo dia, Camila chegou em casa, largou a bolsa, acendeu a luz da cozinha e ficou parada, olhando o apartamento familiar. Tudo tão silencioso, silencioso demais. Ela sempre amara o silêncio, dava espaço para pensar, criar. Mas agora, o silêncio virara eco da solidão. Fazia-a lembrar das tardes no escritório, quando Lucas passava e sorria, das vezes em que ele lhe levava café porque sabia que ela havia esquecido de comer, das reuniões longas, nas quais bastava a presença dele para ela ter mais fôlego. Agora, tudo isso era só lembrança. E lembrança, por mais bonita que seja, não aquece ninguém no inverno. Camila sentou-se no chão, encostada no sofá, olhos no teto. Será que existe alguém no mundo que já me amou como eu amei ele? Ela se perguntou. Depois, soltou uma risada, leve, cansada, amarga. Na manhã de quarta-feira, recebeu um pacote em casa. Sem remetente. Dentro, havia um caderno de capa de couro marrom clara e um bilhete dobrado, escrito à mão, com caneta tinteiro, em uma caligrafia cuidadosa e familiar. "Sei que você ama escrever. Vi você anotando por toda parte, no verso dos projetos, na borda da mesa, no recibo do café. Comprei esse caderno numa livraria, no dia em que fui fazer a vistoria sozinho. Não sabia se devia enviá-lo, mas, se você ainda escreve, espero que a primeira página não seja de tristeza. El." Camila ficou imóvel. Apertou o caderno contra o peito. Não era nada grandioso, apenas um presente simples. Um bilhete, mas foi como um toque suave, exatamente no ponto mais frágil do seu coração. Lucas ainda pensava nela, e ainda sabia como entrar na sua vida pelos detalhes, pequenos, mas capazes de abalar tudo. Camila colocou o caderno sobre a mesa. Não o abriu. Não sabia se estava pronta para escrever de novo, ou melhor, para recomeçar, com um coração ainda incompleto. Naquele fim de semana, visitou a mãe em Nova Lima, a cidade onde cresceu. A casa simples no alto do morro ainda exalava cheiro de hortelã e maracujá. Dona Rosa, sua mãe, continuava acordando cedo, preparando mingau, ouvindo rádio AM e cantando boleros antigos. "Você tá tão cansada, minha filha", disse ela, enquanto colhiam ervas na horta. "Eu tô bem, mãe. Ninguém que tá bem corta o cabelo daquele jeito." Ela brincou. Camila riu. Havia cortado os cabelos até os ombros, um gesto pequeno, mas que a fazia sentir que deixava uma parte antiga para trás. "Eu só queria me sentir mais leve."
A gente corta o cabelo quando quer recomeçar. Mas recomeçar não significa esquecer. Só quer dizer que a gente aprende a carregar sem doer tanto. Camila parou de colher. Seus olhos arderam. A mãe sempre sabia o que dizer. E quando dizer. De volta a Belo Horizonte, Camila sentiu-se um pouco mais serena. Começou a usar o caderno que Lucas lhe enviara, não para escrever sobre ele, mas sobre o projeto, as famílias que viveriam ali, as crianças que cresceriam sob os telhados que ela ajudava a construir. Na primeira página escreveu: "Talvez eu não possa ter o amor que desejo, mas ainda posso viver com todo o amor que carrego em mim." Numa tarde nublada, Marina a chamou à sala da coordenação. Tinha em mãos um maço de papéis. "Camila, recebi um comunicado da construtora. Lucas Rodrigues pediu oficialmente para se retirar da função de representante do projeto." Camila ficou em choque. "Ele recusou o cargo?" "Sim. Transferiu a representação para o diretor técnico. O motivo, segundo o ofício, é para focar em questões pessoais e reestruturação da empresa." Marina observava seu rosto, esperando uma reação, mas Camila apenas assentiu. "Entendi." Marina falou, com suavidade: "Não sei o que houve entre vocês, mas às vezes, se afastar também é uma forma de proteger quem se ama." Camila olhou pela janela. Começava a chover. As folhas se embaralhavam sob as gotas. O horizonte se desfazia em névoa. Lucas havia partido. Parte dela se sentia aliviada. Outra, em luto, mas acima de tudo, grata, porque no fim, ambos escolheram o caminho com menos dor possível. No dia seguinte, ao passar pelo terreno em construção, Camila viu a grande árvore ainda de pé, no centro do campo. Aproximou-se, tocou a casca grossa e sentiu a energia vibrar em silêncio. Pensou consigo mesma: "Eu também vou ser firme assim." Sob aquela copa, abriu o caderno e continuou a escrever. Nem todo mundo que passa pela nossa vida precisa ficar, mas há quem, mesmo ficando só um pouco, nos transforma para sempre. Agosto chegou a Belo Horizonte com manhãs frias e um céu surpreendentemente claro. A cidade parecia mais leve, como se, silenciosamente, também estivesse se curando, junto com as pessoas que nela viviam. Camila começou a sentir que, finalmente, estava entrando em uma nova fase. Não havia mais noites insones, nem checagens impulsivas do celular, nem dor no peito ao passar pela Avenida Afonso Pena, onde o antigo escritório de Lucas seguia, discreto, entre os espelhos de vidro dos prédios. Ela havia aprendido a conviver com o vazio, ao invés de tentar preencher. O trabalho no projeto de habitação social avançava bem. As plantas técnicas estavam concluídas, os materiais definidos, e as equipes começavam a se instalar no canteiro de obras. Todos os dias, Camila visitava o local, acompanhava os engenheiros, ajustava detalhes. Numa manhã, ela estava no meio das construções, supervisionando a instalação do sistema de energia solar. O vento forte deslocou seu capacete. Ela o ajeitou, sorrindo de leve. "Doutora Camila", chamou uma moça atrás dela. Ela se virou. Era Diego, o encarregado da obra. "Tem uma visita para você." Camila franziu o senho. "Quer-me?" Diego deu de ombros e apontou em direção ao portão provisório do canteiro. E então ela o viu. Lucas. Ele estava ali, do lado de fora da cerca, vestindo camisa branca e jeans escuros. Sem terno, sem gravata. Apenas Lucas, o homem que ela um dia amou com tudo que tinha. Camila caminhou até ele, com passos meio incertos, meio surpresos. "Lucas?" Ele sorriu, um sorriso tímido e familiar. "Não queria atrapalhar. Só queria ver este lugar. Você não representa mais o projeto." Ela disse, sem frieza, mas com a distância necessária. "Eu sei. Vim como pessoa, se não for um problema." Camila hesitou. Depois assentiu. "Entre." Lucas passou pelo portão, colocou o capacete que Diego lhe entregou e caminhou ao lado dela pelas áreas em construção. Por alguns minutos, nenhum dos dois falou, até que Lucas rompeu o silêncio. "Está lindo. Você transformou um terreno vazio num lugar com alma." Camila não respondeu. "Sempre achei que construir era empilhar tijolos, levantar estruturas. Mas vendo seus projetos, entendi que, para você, arquitetura é colocar amor em cada canto." "Lucas, não se preocupe. Não vim dizer nada que vá te ferir. Só queria agradecer."
Camila parou, olhou diretamente para ele. Agradecer por não me odiar, por soltar minha mão com leveza, mesmo quando eu não merecia, e por continuar sendo gentil, mesmo depois da dor. O vento soprou forte. Uma nuvem de poeira os fez fechar os olhos por um momento. Camila esperou que passasse antes de perguntar suavemente: "Você está bem?" Lucas suspirou, olhando para longe. "Não sei. Talvez seja a primeira vez que não tento parecer bem." "E Helena?" "Decidimos nos afastar por um tempo. Ela merece alguém que não viva dividido todos os dias." Camila assentiu. Nem feliz, nem triste. Apenas em paz. Caminharam até o espaço do futuro parquinho. Um balanço já estava instalado, ao lado de uma estrutura de escalada ainda por pintar. Lucas parou, apoiando a mão na corrente do balanço. "Camila, você já pensou? Se tivéssemos nos conhecido em outro momento, em outras circunstâncias, será que teria sido diferente?" Ela olhou para ele. "Já pensei. Muitas vezes. Mas aprendi que viver no EC nunca traz paz." "And for?" Lucas a encarou, sem esconder mais nada. O arrependimento, o desejo e um amor que nunca se extinguiu. "Eu sei que perdi algo precioso. Não estou aqui para pedir de volta. Só precisava que você soubesse. Eu sinto sua falta, todos os dias." Camila abaixou os olhos. Apertou levemente a borda do casaco. "Lucas, demorei muito para conseguir seguir em frente. Não me faça voltar ao lugar onde mais doeu." Ele assentiu, os olhos ligeiramente marejados. "Entendo. Me desculpe." Eu não quero um pedido de desculpas. Só quero que você cumpra o que me prometeu. Viver de forma verdadeira." Ficaram ali, entre poeira, barulhos de martelo, vozes ao fundo e um silêncio mais profundo que tudo, o da despedida não dita. Lucas foi embora pouco depois, sem promessas, sem olhar para trás. Camila observou até que ele desaparecesse além do portão. Respirou fundo e voltou ao trabalho. Ela sabia, o destino os havia reunido uma última vez, não para recomeçar, mas para encerrar da maneira certa, porque nem todo reencontro é para amar de novo. Alguns reencontros existem apenas para deixar ir, da forma certa. Desde a última vez que Lucas apareceu no canteiro de obras, Camila não o viu mais. Zemmensagens. Sem ligações, sem mais nenhuma palavra. Ela acreditava que aquilo havia sido o ponto final e, de certo modo, sentia alívio por isso. Agosto avançava e Belo Horizonte mergulhava no auge da estação seca. Dias ensolarados, céu infinitamente azul. O conjunto habitacional ganhava contornos cada vez mais nítidos. Blocos de edifícios surgiam da terra vermelha. Caminhos de tijolos eram assentados. Árvores recém-plantadas começavam a brotar. Camila caminhava entre as construções como quem atravessa o próprio coração, cheio de marcas, mas em processo de reconstrução. Numa tarde de segunda-feira, Marina convidou-a para uma reunião com a equipe técnica na prefeitura para atualizar o cronograma. Ao entrar na sala, Camila não esperava encontrar Lucas já sentado à mesa. Ele estava lá à cabeceira, com uma pilha de documentos à frente. Ainda era ele, mas algo havia mudado. Camisa de mangas dobradas, sem gravata, cabelo ligeiramente mais comprido, um Lucas menos polido, mais humano. "Camila." Ele cumprimentou com um aceno sutil. "Lucas." Ela respondeu, firme e serena. Marina não comentou a tensão perceptível, ou fingiu não perceber. Iniciou a reunião destacando os pontos positivos: bom andamento da obra, orçamento sob controle, envolvimento positivo da comunidade. Lucas fez algumas observações técnicas, sempre profissional, claro, calmo, exatamente como era no início, quando Camila o conheceu, mas ela já não era mais a mesma de antes. Depois da reunião, com todos deixando a sala aos poucos, Camila aguardou para sair por último, mas Lucas se adiantou. "Camila, pode ficar mais um minuto." Ela parou, respirou fundo. "O que foi?" "Sobre o projeto. Acho que deveríamos discutir um detalhe do centro comunitário." Ela retornou e sentou-se, de frente para ele. "Estou ouvindo." Lucas girou o notebook, mostrando a tela. "Acho que a cobertura do centro está um pouco baixa. Em eventos com muitas pessoas, pode causar abafamento. Sugiro aumentarmos um pouco e instalar ventiladores de teto
com ventilação cruzada. Camila analisou. Depois o olhou. Você ainda lembra de cada detalhe. Ele sorriu sutil. Eu continuo prestando atenção em tudo o que você cria. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Vou ajustar. Obrigada por notar. Camila se preparava para levantar, mas Lucas disse. Eu voltei. Não apenas pelo projeto. Não completamente. Ela parou. Oisai. Lucas a encarou, com um olhar denso, carregado de arrependimento. Disse a você que sentia sua falta todos os dias. Isso ainda é verdade, mas agora entendo que sentir falta não é suficiente para manter alguém por perto. É preciso coragem para fazer o certo, e eu não tive. Camila balançou a cabeça, com calma. Nós dois tentamos fazer o certo. Por quem fosse, pelo motivo que fosse, pelo menos não traímos a nós mesmos. Lucas apertou as mãos sobre a mesa. Não espero nada de você, nem retorno, nem perdão. Só queria dizer que, entre todas as escolhas erradas que fiz, o que senti por você foi a única coisa da qual nunca me arrependi. Camila escutou, silenciosa. Depois respondeu, o amor nunca é errado. Só se torna errado quando tentamos forçá-lo a existir no lugar errado. Ela se levantou. Sua voz continuava suave, mas firme. Podemos continuar trabalhando juntos, pelo projeto, pelas pessoas que precisam dessas casas. Mas depois de hoje, não quero falar mais sobre o passado. Lucas assentiu, como quem engole um peso que não se dissolve. Entendi. Camila saiu da sala. Não sabia se ele a observava partir, mas, naquele momento, isso já não importava. Nos dias seguintes, trabalharam como dois profissionais experientes. Comunicação clara, colaboração precisa, nenhuma palavra a mais, nenhum olhar prolongado, como duas almas marcadas, reconstruindo a si mesmas, não com a presença um do outro, mas com o que aprenderam durante a travessia. Numa visita de campo, Camila orientava a instalação das luzes solares nos caminhos internos. Lucas, alguns passos atrás, observava. Um jovem engenheiro comentou ao pé do ouvido dele. Ela é realmente impressionante, né? Lucas não respondeu. Apenas sorriu com melancolia, porque ele sempre soube. Mas saber cedo nunca foi o mesmo que saber cuidar. No fim de agosto, o projeto entrou na fase de acabamento e preparação para a entrega. Camila sentia-se mais leve, não porque Lucas aparecia menos, mas porque ela já não o esperava mais. Numa noite chuvosa, ao chegar em casa, abriu o caderno e escreveu: Nós nos amamos com tudo o que podíamos, mas talvez nossos mundos só se cruzassem num ponto, não em paralelo, e eu aprendi a sorrir, mesmo que esse ponto tenha sido breve. Opague no chefetu. Mas sua vida continuava aberta. Setembro chegou a Belo Horizonte com tardes douradas, uma luz suave caindo sobre os telhados silenciosos e as árvores à frente das janelas. A cidade parecia prender o fôlego diante de uma estação que não carregava mais saudades, ou, pelo menos, tentava parecer em paz da forma mais natural possível. Era a semana do encerramento do grande projeto, quando cada bloco habitacional, cada caminho de pedra, cada jardim comunitário era finalizado com precisão. Camila e Lucas observavam a obra ganhar forma sob o pôr do sol como quem vê materializar-se um capítulo das próprias vidas. Não falaram muito. Não se olharam por muito tempo, mas estar ali juntos, na reta final, já dizia tudo. Às vezes, o amor não precisa ser posse. Naquele dia, combinaram de se encontrar em uma cafeteria discreta na Praça da Estação, um lugar que Camila costumava visitar sozinha para recarregar-se antes de dias exigentes. Mesas de madeira rústica, luz amarelada e o aroma de expresso no ar, um espaço que parecia convidar à introspecção. Dessa vez não era Rafael, era Lucas. Ele chegou antes. Quando Camila entrou, ele se levantou e tocou levemente seu ombro. Bom dia, disse com a voz um pouco trêmula, tentando parecer sereno. Bom dia. Ela respondeu com um sorriso discreto, mas os olhos já continham um brilho úmido. Pediram duas cappuccinos. O vapor da bebida subia suavemente entre eles, como se quisesse aquecer o que restava não dito. O silêncio era longo, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio de quem sabe que está se despedindo do que foi e do que poderia ter sido. Finalmente Lucas falou: Obrigado por ter trabalhado comigo, mesmo quando
Foi mais difícil do que eu imaginava. Camila olhou para ele. Um grão de café caiu da colher no instante em que ela respondeu, quase como se o tempo entendesse o peso da resposta. Obrigada por me ensinar a continuar acreditando no que eu faço, mesmo quando achei que ninguém mais caminharia comigo até o fim. Lucas ficou quieto. Não espero que você me perdoe. A voz dele saiu mais baixa. Só espero que saiba, eu aprendi mais do que imaginei. Camila não chorou. Apertou suas próprias mãos com leveza. Você disse, quero viver de forma verdadeira. Eu escolhi viver com a minha verdade. E hoje eu sou mais forte. Forte o suficiente para olhar para o passado com um sorriso, sem dor, sem mágoa. Lucas a olhou, como quem tenta guardar aquele instante no peito. Um momento intenso o suficiente para lembrar que eles se amaram, que lamentaram, mas acima de tudo, que escolheram soltar no momento certo. O garçom trouxe os cafés. Tomaram pequenos goles, o calor da bebida invadindo o peito como um brinde silencioso ao amadurecimento. Lucas fechou os olhos, respirou fundo e murmurou, se um dia, se algo for diferente. Camila balançou a cabeça com ternura. Não precisa ser diferente. Obrigada por ter sido uma parte bonita da minha vida. Ele assentiu, colocou a mão sobre a dela, um toque leve, breve, e soltou. Adeias, Camila. Adeias, Lucas. A cafeteria voltou ao seu silêncio habitual, interrompido apenas pelo ruído ocasional dos carros lá fora. As 2 xícaras de café ficaram sobre a mesa, ainda quentes, testemunhas de um fim bonito, sem lágrimas, sem gritos, apenas inteiro. No dia seguinte, a obra foi oficialmente entregue. Do alto da sala da administração, Camila observava as primeiras famílias chegando. Risos de crianças, olhares de mães cheios de cuidado, pais pensativos planejando o futuro. O projeto estava vivo, muito mais que linhas em um software. Ela ficou ali por um tempo. O coração cheio e ao mesmo tempo em paz. Não doía mais. Aliviava. Pegou o celular, mas não escreveu para Lucas. Em vez disso, abriu o caderno que ele lhe dera. E com a caligrafia firme que desenvolvera desde o dia em que o ganhou, escreveu, nos amamos de verdade, mesmo sem termos sido um do outro, aprendemos a deixar ir da forma mais bonita. E hoje, eu sou uma mulher que sabe se amar mais do que a qualquer outro alguém. Fechou o caderno, guardou na bolsa. Enquanto o entardecer tingia a cidade de um roxo suave, Camila sorriu. A vida seguia, mais forte, mais clara e, finalmente, completa. A estação seca de Belo Horizonte, enfim, se despediu, dando lugar à leveza da primavera quando folhas e flores voltam a brotar e o sol dourado penetra delicadamente pelas copas das árvores. O ar puro parecia anunciar um novo começo, como se tudo o que fosse velho tivesse caído, para dar espaço ao que agora renascia mais claro, mais vivo. A inauguração. O dia em que ela ficou de pé. O dia da inauguração do conjunto habitacional amanheceu morno, com um sol suave e uma brisa que passava tranquila entre as folhas novas. Os prédios, pintados de branco, se destacavam contra o céu azul limpo. Famílias inteiras se reuniam na praça central. Bancos recém-instalados, parquinho com areia limpa, canteiros floridos. No meio de tudo, Camila permanecia firme, vestindo um vestido azul acinzentado, cor do antigo blazer que usava no escritório, agora símbolo da versão dela que havia amadurecido. Olhava em frente, com os olhos iluminados, mas serenos, o olhar de quem sabe quem é e de onde veio. Ao seu lado estavam Marina, Dr. Mendonça e representantes dos moradores, pessoas que trilharam com ela essa longa jornada. Havia sorrisos, havia lágrimas, mas, acima de tudo, havia gratidão. Ao discursar, sua voz era suave como o vento, mas cheia de firmeza. Hoje, ao ver os olhos das crianças brincando, ao ver famílias entrando em seus primeiros lares, percebo, este projeto não é apenas concreto. Ele é confiança, é conexão, é esperança. Aplausos ecoaram pela praça, mas dentro dela, o que mais importava era a certeza de ter criado um lugar que as pessoas podiam, de fato, chamar de lar. Um encontro inesperado, que já não dói. Após a cerimônia, enquanto as pessoas se reuniam para tomar café e comer bolo sob o céu aberto,
Camila se afastou por um momento. Olhou para o parquinho, onde crianças corriam depois de um pequeno desfile. E então viu um rosto. Não era um estranho. Era um olhar conhecido. Observando de longe, sem invadir, mas presente. Lucas estava ali, entre os convidados. Olhava para ela, sem intermediários. Seu coração não doeu, mas sentiu algo suave. Um reconhecimento sereno. Lucas a olhava com um leve inclinar de cabeça, sem culpa. E Camila sorriu. Não feliz, nem triste, apenas em paz. Levantou a mão em um aceno silencioso. Ele respondeu da mesma forma. Como duas pessoas que se amaram, se perderam e agora reconheciam de maneira madura que tudo terminou como precisava terminar. A felicidade não precisa ser forçada. Naquela tarde, de volta ao seu apartamento, Camila já não era a mulher que afundava na dor do passado. Deitou-se no sofá, pegou o caderno que Lucas lhe dera, agora cheio de anotações sobre plantas, telhados, nomes de famílias. Na última página, escreveu: amar alguém não significa ter que seguir juntos, mas amar o bastante para que o outro viva com verdade e com leveza, isso sim é felicidade. Aprende a amar a mim mesma. Quando aprende a deixar-lo ir. Evken, uma lágrima escorreu, mas não a fragilizou, apenas suavizou, como a primavera que toca a relva nova, sem pressa. Uma pessoa, mas não sozinha. Num fim de tarde chuvoso, com a janela entreaberta, Camila sentou-se no parapeito e observou as gotas brilharem sobre as folhas verdes. Com uma xícara de chá quente entre as mãos, envolta em silêncio, percebeu, ela não estava sozinha. Tinha um trabalho com propósito. Tinha fé no futuro que estava construindo, não só para si, mas para a comunidade que ajudara a levantar com cada tijolo, cada flor, cada lar. Disse a si mesma, baixinho, estar só não é estar vazia. Estar só pode ser serena, cheia de força, cheia de amor, vindo de mim mesma. E então ela sorriu. O amor pode não ter escolhido ficar. Um grande amor pode não ter sido completo, mas ela escolheu se amar. E a partir disso, encontrou sua paz, sua fé e sua luz mais verdadeira.